Boa noite, boa noite. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui, trazer a sua mensagem, a sua palavra. Eu quero que vocês coloquem lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante até o versículo 23. Vou ler aqui, só... Espero que já tenha se colocado, né? Então eu vou começar lendo aqui no versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, lendo o texto, aqui no capítulo 15, Jesus começa utilizando a palavra acautelai-vos, que é ter prudência, se resguardar, se proteger, se prevenir desses falsos profetas, que são nossos inimigos, que são homens usados pelo diabo para enganar os escolhidos, ou os que Jesus chama, no caso, que eles apresentam disfarçados. Disfarce é esse. Suas palavras, naquele contexto, seu modo de vestir, né? No caso, poderia ser também esse modo que ele se apresentava, simples, humilde de sua vida. E hoje em dia, eu acho que o modo de se vestir já não é muito lá aquelas coisas. Seriam mais as suas práticas religiosas, no caso. O modo que eles falam, o modo que eles agem. Mas Jesus Cristo chega já no versículo 16, pelos seus frutos conhecereis. E todo mundo sabe que os frutos que eles colocam aqui no caso, eu espero que saibam, no caso, os frutos do Espírito, que cita em Gálatas 5, 22 e 23, que eu vou ler aqui. Gálatas 5, 22 e 23, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E Jesus cita que quando se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos, sabemos que uva não nasce dos espinheiros, nasceu de uma parreira ou uma videira, e que esses falsos profetas são espinhos no meio de nós. E versículo 17 coloca, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E no versículo 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus está sendo bem enfático que não tem dessa. Se você é um servo de Deus, se você diz que serve a Deus, você não vai produzir frutos maus. Você tem que praticar os frutos do Espírito, ler a palavra constantemente, orar, porque é isso que tem que ser na vida de um cristão. Você não pode deixar que as coisas do mundo, que as verdades do mundo dominem sobre você. Por isso que a verdade de Deus está aqui. Por isso que esses falsos profetas vêm para o mundo, enganam as pessoas que, lá no início, eu sei que queriam aprender a palavra de Deus. Mas o que chegou primeiro foi esses homens usados pelo diabo, esses mentirosos que enganam o povo. Mas Jesus vem e nos alerta com a sua palavra, dizendo que isso vai acontecer. Isso está acontecendo. E versículo 19 e versículo 20 coloca aqui, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus Cristo, ele coloca nessa questão de uma árvore. Essa árvore, toda árvore no início, ela precisa ser uma semente. A gente planta ela, tem um cuidado, a gente planta ela num local bem reservado, um adubo, rega ela, tem uns cuidados para que ela venha florescer. Assim como todo organismo vivo tem seus
estágios cruciais, né? Ele pode se colocar o nascimento, desenvolvimento, reprodução e a morte. O ser humano, a infância, a adolescência, a velhice que vem. E no início, todos nós parecemos iguais. Todos nós parecemos iguais no início, todos nós, mas ao longo do tempo nós vamos ver o que sai dela, o que sai dessa árvore, o que sai dessa pessoa que afirma ser cristão, se são frutos bons ou frutos maus. Isso se sai ou produz frutos, porque aqui coloca, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Porém, existem aquelas pessoas que podem dizer assim, mas eu não faço nada de errado, eu não produzo fruto ruim, mas não lê a palavra, não ora, mas fruto bom não sai, então é uma árvore estéril, não sai nada de bom dela, então ela também será cortada e lançada ao fogo, não serve para nada. E versículo 21 coloca aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Licença aqui. Tá. Então aqui diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quantos hoje em dia dizem que creem em Cristo, creem que Ele veio ao mundo, mas nunca confessaram a Cristo, nunca aceitaram a Cristo nas suas vidas, nunca se converteram, nunca negaram a si próprio, nunca negaram ao eu, nunca chegaram, se colocaram diante de Deus, falaram, Senhor, me arrependo dos meus pecados, eu aceito Cristo na minha vida, nunca. Tem muitas pessoas hoje em dia que dizem, eu vou para a igreja, eu oro, eu leio, mas é um cristão, produz frutos. E muitos naquele dia, versículo 22, coloca, que hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui, Jesus nem não coloca que poderia ser algo falso. Essa questão de que esses falsos profetas estavam mentindo na hora dos seus milagres, na hora de expulsão de demônios. Não sabe, aqui não coloca. Mas Deus pode usar tanto homens justos e injustos para salvar o seu povo das coisas que acontecem constantemente. Deus pode usar. Isso não impede usar tantas pessoas más como pessoas boas. Jesus, ele utiliza aqui. E esse confessar, como eu coloquei, não é apenas confessar simples de reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo, mas confessar realmente, verdadeiramente, que Ele é o Cristo, que Ele pode salvar. E esse confessar é verdadeiramente glorificar Ele, porque até os demônios fazem isso, né? Tem na palavra de Deus, que até os demônios fazem. Mas que essa questão... Eu me perdi aqui, desculpa. Sim, no versículo 21, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelemos muitos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Nós não devemos nos impressionar, porque eles vão fazer isso, eles vão tentar de qualquer maneira iludir seu povo, enganar seu povo com palavras falsas. Podem até acontecer milagres, pode acontecer, como está escrito aqui. Mas também eles vão tentar de qualquer maneira com suas práticas religiosas, com essas máscaras, com essas capas, querendo esconder as suas mentiras, usando o nome de Jesus Cristo. Eles vão querer fazer isso para levar mais pessoas ao inferno. E também pelo dinheiro, ganância, interesse egoísta que eles têm, esses mercenários. E o lobo vem e eles fogem, que é o diabo. O diabo que veio só para matar, roubar e destruir. O contrário, Jesus Cristo, que veio para salvar cada um de nós. Esses falsos profetas, esses mercenários, quando o lobo vem, eles vão embora, porque são falsos pastores. Não são bons pastores, não é um bom pastor, igual Jesus Cristo, que em João 10:10, em João 10:10, deixa eu pegar aqui. Sim. Tá.
João 10:10 até o versículo 14. Eu vou ler aqui. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o bom pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é o mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, que conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Jesus, ele é colocado aqui como um bom pastor. E realmente, Deus ele usa, Jesus Cristo já vem para nos alertar que esses falsos profetas vêm e vão utilizar em nome de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o nome de Jesus Cristo tem poder. Pode curar? Pode. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva. Que nós devemos pregar. Nós temos que levar a palavra como está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, pregai, ensinando-os a guardar... Eu tenho que decorar esse versículo. Aqui, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que nos coloca, nos ordena a levar a sua palavra para todas as nações. Quantos hoje em dia dizem que adoram a Deus, mas vivem uma vida de idolatria, religiosidade, achando que são salvos porque eles fazem tudo de bom, não pecam, não fazem nada de errado, não roubam, não matam, mas nunca se arrependeram. Vivem uma vida falsa, uma máscara. Como o pastor já colocou, a religiosidade é a máscara da humanidade, realmente é. Escondem as suas mentiras, as suas verdades, achando que está tudo bem viver do jeito que está, achando que está tudo bem viver de acordo com o mundo e nunca se arrepender. Isso é triste, é muito triste, porque eu sempre estudei numa escola cristã, a escola evangélica, no caso, presbiteriana, e lá na minha sala, chegando no 9º ano, assim, aproximadamente, sempre tive amigos que conheciam, sabem quem é Cristo, sabem quem é Jesus, mas nem todo mundo é cristão, ou pelo menos que confessou Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo na sua vida. E muitos deles acabaram que começaram a apoiar esse tipo de ideologias, esse tipo de posicionamentos políticos que vão contra a palavra de Deus. E nós sabemos que é totalmente errado. Como cristãos, nós não deveríamos apoiar, nem ao mesmo tempo passar em nossa mente uma coisa dessa, que vai totalmente contrário. Mas por que vai? Porque muitos deles acabam sendo enganados, porque não leem. Muitos falam que conhecem a Cristo, mas não leem a palavra, vivem distante. Não adianta falar que não faz nada de ruim, que não produz frutos maus, sendo que não lê a palavra. Isso tem que fazer parte da vida de um cristão, e um cristão verdadeiro. Teve um encontro com Cristo. Muitos vivem numa vida de idolatria, e eu já levei para meus amigos assim, palavras em que a maioria deles são idólatras, vivem num contexto religioso que é idólatra. Já levei a palavra, mas parece que quando a gente, mesmo levando o versículo, o livro que fala tais coisas, parece que não muda. Vivem na ignorância, parece que viver de acordo com a religiosidade vai salvá-los. Mas eles sabem qual é o fim de tudo isso daí. Pelo menos se eles creem verdadeiramente em Cristo, não sei. Mas que ao longo do tempo, eles serão confrontados pelas palavras e vai partir deles decidir se vão aceitar Cristo ou não. Porém, como cristão, nós temos que ler, porque eu espero que nem eu e nem nenhum dos irmãos que estão aqui presentes, no final dos tempos, Jesus diga para algum, não sei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Espero que ninguém aqui seja o falso profeta, espero que eu não seja, espero que nós viemos daqui sabendo que nós temos que ter sede, fome e sede da palavra de Deus, aprender mais e mais dela, para que nós não venhamos ensinar, para que nós não venhamos dar uma de sábio, achando que sabe a palavra de Deus. Mas nós temos que estudar. Nós temos que nos aprofundar nela, mais e mais a cada dia. E é bem difícil o contexto que nós vivemos hoje, porque nós temos acesso à internet, esse momento está ao vivo, e
E talvez quando eu esteja ao vivo, tem várias pessoas ao vivo também em suas igrejas. Mas quantas dessas igrejas realmente pregam o verdadeiro cristianismo? Quantas dessas igrejas tem um profeta, uma pessoa falando ali à frente, a verdadeira palavra de Deus? E hoje em dia, muitos desses grandes pastores, estão colocados, né? Grandes pessoas que levam a palavra de Deus, levam um evangelho totalmente distorcido, um evangelho doce e fácil, um evangelho que não ensina, não leva as pessoas ao arrependimento, leva elas para uma vida que faz com que elas nunca venham refletir sobre si mesmas, nunca venham se arrepender do seu pecado, nunca venham aceitar a Cristo, achando que viver está tudo bem. Não, viva hoje como se fosse o último dia. Viva com alegria, viva com muito amor. Aproveite esse tempo que você tem com a sua família. Mas não veja que a melhor coisa é aceitar Cristo em suas vidas. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. E isso eles não pregam. Eles não têm na mensagem deles base, que é Cristo. Não tem. E qual fruto? Deles não sai fruto nenhum. E alguns frutos maus. Porque essas pessoas que não conhecem, acham que podem levar, mesmo não conhecendo, se dão mais de sábios, porque houve esses falsos profetas que não dão ensinamento nenhum para elas. Elas acabam sendo enganadas, iludidas, cegas, ao ponto, e que se tornam ignorantes, porque não reconhecem a verdade. E a gente pode pregar várias vezes, mas acaba que essas pessoas estão cauterizadas. E muitos desses falsos profetas também. Mas Deus é misericordioso e transforma um espinho desse em uma árvore que pode dar fruto. Deus é misericordioso com cada um de nós. A gente deveria estar no inferno, nós não somos nada. Nós estamos nesse mundo aqui, mas não somos nada. Mas Deus nos deu sentido, um propósito, enviou o seu Filho para nos salvar. E nós temos que se arrepender enquanto nós temos tempo. Nós estamos vivos, estamos aqui nessa vida, nós temos que nos arrepender. Jesus Cristo pode transformar todo mundo. Paulo, Pedro, pessoas que Jesus chamou pessoas jovens, como o pastor falou, pessoas jovens, para o seu ministério, para levar a sua palavra. Deus pode usar cada um de nós, que venha usar cada um de nós para levar a sua palavra. Assim como eu estou pregando aqui hoje, eu agradeço a Deus e temos que ficar atento. Como eu falei, temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Nós não vamos esquecer dela nunca. Nós não venhamos deixá-la de lado, nós temos que alimentar dela para que nós venhamos dar bons frutos para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus a cada dia, agradeço pela vida de cada um dos amados irmãos aqui presentes. E eu quero orar agora. Pai, eu agradeço, Senhor, por esse momento, por esse dia que eu tive a oportunidade de pregar a sua palavra. E usa cada um dos jovens, pessoas, cada um de nós cristãos, que um dia nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, ó Pai. Usa cada um de nós, que nós não venhamos ser árvores que não produzem frutos, nós não venhamos ser árvores estéreis, e nós não venhamos produzir frutos maus. Nós venhamos ler a sua palavra, ter fome e sede cada vez mais da sua palavra, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser esses falsos profetas, para que o lobo não venha nos devorar, para que o lobo não venha dispersar o seu rebanho, para que nós venhamos alertar e pregar a sua palavra cada vez mais, convertendo, ensinando essas pessoas as suas doutrinas, ensinando-as a guardar. Eu agradeço, Pai, por tudo. Eu agradeço por essa noite que eu tenho. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, dos que estão vendo online, ó Pai. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço pelas suas vidas e tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Perdoe-me se eu não deixei bem claro que eu queria ter pregado, que essa palavra eu queria ter deixado aqui, nesse momento. Porque eu estou um pouco nervoso como é a minha primeira vez, ó Pai. Mas eu espero que hoje não venha ser a minha primeira vez, que eu venha ter várias e várias vezes que eu possa pregar a sua palavra, eu possa levar a sua palavra, eu possa ensiná-la. Eu sei que a gente pode ensinar tanto aqui no púlpito, em casa, ou com seus parentes que não conhecem, com seus amigos. Ó Pai, usa cada um de nós, ó Pai. Eu agradeço pela vida de cada um aqui presente, ó Pai. Tem misericórdia. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.